Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, trazendo para vocês a análise de assuntos importantes que, obviamente, mexem com a nossa vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre a produção científica do Brasil, que é um tema fervilhante, por assim dizer. Nós já tratamos disso em outras oportunidades, mas é sempre importante voltar a ele. Lembrando que o Cruzando as Conversas é transmitido sempre às 22 horas e 30 minutos, depois do jornal da RDC TV. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 na net e também das redes sociais, no live stream do Facebook e também através do YouTube. Então você tem várias alternativas aí para assistir a toda a nossa programação. A RDC TV é uma emissora multiplataforma. Contribua mandando a sua mensagem através do Facebook e também do WhatsApp. Se você mandar a sua mensagem pelo Facebook, ela vai passar na tela aqui embaixo. Se você mandar a mensagem pelo WhatsApp, nós vamos lê-la dentro das possibilidades do programa através do nosso tablet. Então contribua, mande a sua mensagem, ela é muito importante para nós. Nós temos na mesa hoje para falar sobre pesquisa científica no Brasil o professor titular da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Paris Sul, Paulo Maiorga. Também é estudante de Pedagogia na URGS, Thaís Jorge. E nós tínhamos convidado para a edição de hoje do programa o diretor da Universidade de Direito da Uniriter, o Marcelo Guimarães, mas em virtude de um problema familiar de última hora, e realmente de última hora, o Marcelo teve que cancelar a sua vinda aqui ao programa. Mas nós lamentamos em virtude da perda de um bom ponto de vista, certamente, em relação a essa temática que é tão importante. Antes de nós entrarmos no assunto, eu vou fazer um jabá aqui meu mesmo, que eu acho legal, até porque o tema é instigante. E eu tive a honra hoje de ser convidado pelo meu querido amigo Fábio Costa Pereira, que esteve aqui no programa na sexta-feira passada, falando aí sobre os vazamentos aí em relação ao site The Intercept, Operação Lava Jato, falamos sobre corrupção. Fábio Costa Pereira é um grande procurador de justiça, é uma das grandes figuras do direito aqui do Rio Grande do Sul, e ele me convidou para ser o moderador de um debate sobre desinformação na ABEIC, que é a Associação Brasileira de Estudos de Inteligência e Contra-Inteligência, é o terceiro café com inteligência da ABEIC. E nós vamos falar sobre este tema. Vai ser lá no Tribunal de Justiça Militar na próxima sexta-feira, então o público do programa está convidado para ir lá. Eu não sei se é aberto ao público, Fábio, mas se for, né? Então eu já fiz o jabá para o pessoal ir lá assistir. De qualquer forma, uma iniciativa muito interessante aí da ABEIC, que é uma entidade extremamente importante, tem realizado um trabalho sensacional na área de segurança, de informação e, obviamente, né, nós sempre contamos com a colaboração dos seus membros aqui no programa quando vamos tratar de segurança pública. Foi o caso na sexta-feira passada, quando o Fábio esteve aqui sendo entrevistado por nós, que aliás, programa que teve uma belíssima audiência, né? E nós agradecemos sempre pelas contribuições do nosso público. Então fica aí, né, o convite aí na próxima semana, esse evento aí da ABEIC, que é muito, muito legal. Muito bem, senhores, sejam muito bem-vindos ao programa. Paulo, Thaís. Eu começo pelo Paulo. E diante do cenário que nós estamos vivenciando no setor educacional, que não dá para se dizer outra coisa a não ser de turbulento, como é que você vê a questão da pesquisa científica, que é, digamos, a forma com que a educação, ela não apenas progride, mas ela transpassa conhecimento para terceiros, influencia na ciência, influencia em tecnologia, dentre outras coisas. Qual que é a sua avaliação inicial? Boa noite, bem-vindo pela primeira vez aqui ao programa. Boa noite, Guilherme, boa noite, Thaís, boa noite aos ouvintes. Gostaria primeiro de mandar um fraterno abraço, né, a todos os colegas docentes da URGS, da UXPA e dos institutos federais. Nesse momento estou concorrendo à presidência da URGS Sindical, que é a entidade que representa os docentes dessas instituições. E esse é um tema para nós bastante importante, né, bastante afeta o nosso dia a dia e a nossa lida profissional.
pensar na ciência, na tecnologia, nas atividades de pesquisa é pensar numa nação, né? Sob uma perspectiva de desenvolvimento socioeconômico, sob uma perspectiva política, cultural, né? E essa semana, agora recentemente, saiu uma pesquisa na Times de Educação Superior, realizada com cerca de 150 instituições de ensino superior na América Latina, e a URGS foi classificada em 11º lugar, né? Aliás, entre quantas? 150 instituições de ensino superior na América Latina. Na América Latina. E destas, entre as 10... É uma das melhores do país, a Sim, mais bem colocada do sim. país. Na última avaliação das federais, no Brasil foi classificada em 1º lugar. Nessa pesquisa dessa revista britânica, que é uma revista muito respeitada mundialmente, nós temos entre as 10 primeiras colocadas 6 universidades brasileiras, né? Isso na América Latina. Na América Latina. Então isso para nós é um motivo de muito orgulho, é um motivo de comemoração, eu diria, frente ao cenário que nós passamos hoje. Portanto, eu vejo que a questão da pesquisa ela tem que ser recolocada para o grande público, né, sobre a ótica até de uma linguagem mais acessível, né? Eu acho que muitos ataques são colocados com números de construção questionável e de uma leitura pouco clara, né, para o telespectador e para o ouvinte de um modo geral. Paulo, qual que seria essa leitura equivocada em relação a isso? Bom, primeiro em relação ao padrão dos cortes, né? Quando você anuncia um patamar de cortes, não considerando, por exemplo, ou inserindo nesse cômputo a folha de pagamento dos docentes, você tem um impacto financeiro importante. Mas a folha de pagamento não está no nosso orçamento direto, né? Ela vem direto do Ministério da Educação. E ela não pode ser mexida. Não pode ser mexida. Portanto, o impacto que é feito sobre os cortes é o impacto sobre o custeio das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, né? Então, é um corte que afeta diretamente as nossas atividades, que coloca em risco a qualidade daquilo que é desenvolvido e que começa, num determinado momento, a impactar ou a ameaçar outras atividades meio, né, como questões de limpeza, de segurança, né, que não são as nossas atividades fim, mas que obviamente fazem parte do nosso arcabouço aí. Mesmo o governo alegando que na verdade é um valor que vai ser liberado se o orçamento for cumprido ao fim do ano. Bom, eu não sei dizer o que o governo... Isso que o ministro falou. Isso, o que a gente está vivendo é uma situação já, né, de corte de bolsas, né, de redução de custos de insuficiência financeira para atividades básicas, né? E aí eu me refiro, por exemplo, à farmácia, é um curso que tem muita aula prática, né? Muito laboratório, demanda matérias-primas, demanda insumos, né, para poder ensinar um aluno a produzir um creme, um comprimido, uma cápsula, e você precisa de recursos, né, disponíveis para ter à disposição esses insumos. Então, esse tipo de contingenciamento que o governo anunciou agora é frequente, né? Ele já vem de muito tempo. Vários governos se valeram de contingenciamento. Eu acho que já houveram outros, já existiram outros cortes ao longo, né, da nossa história, mas havia um crescente, né, de 2003 para cá, houve um crescente, né, no montante de investimento dos recursos destinados ao ensino superior, né, tanto em relação a um percentual do PIB, como em relação ao percentual do total das despesas gastas pelo governo federal. Muito bem. Thaís, bem-vinda novamente ao programa, boa noite. Oi, boa noite, gente. Eu sou a Thaís, estudante de Pedagogia ali da URGS. Agradecer o convite por estar aqui participando mais uma vez desse programa. Parabenizar a iniciativa do programa, acho que sempre muito bom a gente conversar sobre o que vem acontecendo no nosso país. Dessa vez o programa vai ser mais light, né, Thaís? A última vez que viesse aqui, o pessoal se colocou o dedo na cara, quase. Né? Acho que é bastante importante o diálogo, né? Acho que a exerção da democracia é essa mesmo, a gente conseguir oferecer as nossas divergências de opinião e, assim, ampliar o nosso diálogo com a população. Acho que o tema de hoje ele é extremamente importante porque existe hoje uma fala do governo que se refere à pesquisa universitária como balbúrdia e, na realidade, a pesquisa universitária é aquilo que faz com que o nosso país consiga se desenvolver como um todo, né? Então, toda a ciência, toda a tecnologia, todo o avanço da medicina que a gente tem hoje dentro do Brasil são consequência da produção científica dentro da universidade, especialmente da universidade pública. A gente produz muito conhecimento lá dentro e a gente produz também muita tecnologia que reflete
na vida do povo diariamente. Tu consideras, Thaís, que o trabalho desenvolvido dentro das universidades ele tem sido mal publicizado por pessoas que, no fim das contas, encampam uma batalha ideológica contra as universidades? Eu acho que existe um problema de divulgação do trabalho feito dentro das universidades, com isso eu concordo. Às vezes a universidade se isola da população, inclusive isso acontece porque só 12% da população está dentro das universidades públicas. Mas, em compensação, ele não deixa de ser efetivo para a vida da população, independentemente do tamanho de visualização que ele tenha. Então, independentemente das pessoas saberem que aquilo foi feito dentro da universidade pública, a existência daquela pesquisa, da tecnologia, influencia na vida daquela pessoa, ajuda e, enfim, dá condições de desenvolvimento de fato para a vida do nosso povo. Eu li um artigo, e eu faço questão de ler o artigo aqui durante o programa, porque eu acho que ele embasa bem o que nós vamos discutir. O artigo é do Marcelo Hermes Lima, que é pesquisador e professor de bioquímica da Universidade de Brasília, UNB. Ele tem mais de 5,8 mil citações em revistas científicas internacionais. E ele escreveu uma análise no jornal da Gazeta do Povo sobre a questão das pesquisas brasileiras. E daí o título do texto é o seguinte: Brasil produz e investe em muitas pesquisas científicas. Resultado, baixo impacto mundial. E eu vou ler aqui uns trechos do artigo e daí eu gostaria que vocês comentassem a respeito. Vamos lá. O Brasil apresenta uma posição consideravelmente ruim quando ranqueado no impacto científico dos trabalhos. Na área de biologia e agricultura, por exemplo, ficamos em 4º lugar no mundo em quantidade de trabalhos produzidos em 2015, mas na 43ª posição no quesito citações por artigos, que é o CPP, Citations per Paper, entre os 44 países que publicaram pelo menos 1.000 trabalhos nessa área, ou seja, penúltimo lugar. O indicador CPP é a ferramenta mais utilizada para se determinar o impacto de milhares de artigos, pois seria impossível ler todos e fazer algum tipo de avaliação. Dessa forma, se os trabalhos são relevantes cientificamente, serão citados e poderemos então analisar e quantificar tais citações. Nesse sentido, por exemplo, o Brasil publicou 13.400 trabalhos de bioagro em 2015, recebendo 44.200 citações. O primeiro lugar do mundo de bioagro no ranking de CPP foi a Suíça, com apenas 3.589 trabalhos, mas que geraram 29.800 citações. Isso significa que o Brasil teve apenas 39,5% do impacto científico da Suíça em bioagro. Vamos lá, mais números. Utilizando a base de dados de Esquimago, verificamos que o impacto brasileiro de bioagro em relação ao primeiro lugar do mundo variou de 28% a 42% entre 2009 e 2017. O resultado de 2015, 39,5% ficou dentro dessa faixa, mas em relação à posição no ranking CPP, de fato, 2015 foi um ano atípico. Nesse período, ficamos na penúltima posição em bioagro no ranking CPP. Em 2017, ficamos na antepenúltima posição. Mas nos outros períodos, 2009, 2014 e 2016, ficamos entre 4º e 6º à frente do último lugar. Apesar de 2015 e 2017 terem sido muito ruins para o Brasil em bioagro, os outros anos não foram tão melhores. Mais aqui números. Para se ter certeza que fomos justos em nossas análises, o autor resolveu então olhar os rankings do CPP de 2014 e 2016 comparando com 2015. Ficamos nas posições entre 30º e 43º, em listas de 39 a 58 países. Dependendo da área e ano, se 2014, 2015 ou 2016, esse ranking foi feito entre países que publicaram pelo menos 1.000 artigos em cada área do saber. Com essa análise, ficou totalmente claro que o mau desempenho da ciência brasileira não se restringe a 2015. Aconteceram também em outros anos, e não foi apenas em hard science, mas na área de ciências humanas também. Descobri isso pesquisando sub-áreas de humanas entre países que publicam pelo menos 100 artigos. Vejamos nas publicações em História.
37º no ranking CPP de 2016 de 42 países e 35º lugar de 37 países em 2015. Nesses 2 anos, o Brasil apresentou 17% e 18% do impacto do primeiro lugar, que é a Dinamarca, em história. Em outras áreas, a Dinamarca teve 5,7 vezes mais impacto do que o Brasil nesse tema acadêmico. Analisemos agora outras sub-áreas de humanas. Antropologia, 20º lugar de 22 países em 2016 e 18º lugar de 22 países em 2015. Sociologia, 43ª colocação de 46 países em 2016 e 40º lugar de 43 países em 2015. Linguística, 40º lugar de 44 países em 2016 e 36º lugar de 37 países em 2015. Educação, 53º de 54 países em 2016 e 49º de 50 países em 2015. Daí ele apresenta os gráficos e faz mais algumas considerações a respeito. Isso não mostra um fracasso absoluto da pesquisa brasileira no ramo internacional, doutor? De forma alguma. Não de forma devemos alguma. ficar alarmados. Eu fiquei de cabelo em pé quando eu vi esse artigo publicado por um cientista, por alguém que trabalha na área e é um pesquisador de uma universidade pública. Sim, Guilherme, eu acho que tem muitas questões que precisam ser melhor analisadas. Em primeiro lugar, o contexto. Né? Perfeito. Se nós analisarmos o que a Coreia investe em ciência e tecnologia em relação ao seu PIB, ou outros países que estão citados neste ranking, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, enfim, chega a ser 4, 5, 6 vezes mais do que o Brasil investe percentualmente falando. Eu fiz meu doutoramento na França, recebi, isso em 97, recebi uma premiação como melhor tese em 97 realizada lá. E haviam muitos brasileiros naquela época, né, contemporâneos em várias instituições francesas, e todos se destacavam por uma grande capacidade criativa, né, dentro dos seus laboratórios. Por quê? O brasileiro se acostumou a trabalhar com pouco recurso. Né? Então nós temos que improvisar, nós temos que criar, nós não temos a mesma sofisticação, muitas vezes, de equipamentos que estão disponíveis. Então, a primeira questão que tem que ser levada em consideração quando eu comparo produções científicas oriundas de meios distintos é em que condições essa produção é realizada. Então não dá para comparar o Brasil com a Dinamarca? Eu acho difícil. Numa comparação linear, direta, eu acho que a gente precisa ter alguns recortes de investimento, de infraestrutura, enfim. Outro aspecto que eu chamaria atenção é a própria métrica que é utilizada, né, para avaliar a produção científica. Claro que existem indicadores já estabelecidos, já consolidados, como o número de publicações, o número de patentes, o número de citações. Mas a não ser, eu acho que o número de produção de artigos, que foi mencionado aqui, o Brasil não está muito bem nas outras áreas. Por exemplo, o registro de patentes, o Brasil vai de mal a pior. Né? Olha, em número de registros, o que é mais importante do que o número bruto de patentes depositadas é quantas patentes vão ser licenciadas. Né? Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Ou seja, se nós temos uma produção, se eu for olhar uma produção médica, né? Bom, se eu olhar o atendimento médico e o médico fizer uma consulta de 30 segundos, em um dia ele vai conseguir atender muita gente, mas não é necessariamente uma consulta de qualidade. Então eu faria uma analogia um pouco semelhante, né, a olhar a produção científica apenas pela questão numérica. Essa semana saiu a notícia de uma startup incubada no Centro de Empreendimentos de Informática da nossa universidade, que a Egro, se não me falha a memória o nome da empresa, que foi graduada em 2018 e acaba de vencer a cifra de R$1 bilhão em negócios. Né? Então, muitas vezes o impacto que a gente possa estar esperando, né, no desenvolvimento tecnológico, ele não pode ser medido apenas em número de artigos, em número de citações. É um indicador importante? Sim. Mas a gente precisa entender e talvez repensar uma matriz de indicadores que te permita avaliar de fato o impacto científico na sociedade. Né? E quais outros indicadores tu achas que seriam adequados de serem medidos? O cidadão não quer saber quantos artigos eu produzi. O cidadão quer saber como é que a saúde dele está melhorando, como é que o acesso a novas tecnologias está sendo propiciado,
Como é que novas alternativas terapêuticas estão chegando ao mercado, né? Acho que isso que a população espera. Claro. Ela não está querendo olhar um número bruto, né? Então, eu acho que a gente precisa analisar impacto do ponto de vista de como a inovação de fato está chegando, de que tecnologias estão sendo incorporadas no sistema de saúde, por exemplo, né? De que soluções tecnológicas nós estamos colocando à disposição de empresas, né? De que maneira estamos melhorando o grau da educação, preparando melhor na área da pedagogia, na área das licenciaturas, professores para atuar, né, na nossa educação básica e fundamental. Então a gente precisa começar a repensar um pouco os nossos indicadores e avaliar de fato, nisso eu concordo muito com a Thaís, nós não comunicamos devidamente com a sociedade, né? Nós não estamos sabendo mostrar, né, qual é o fruto do nosso trabalho de uma maneira que seja inteligível para a sociedade. Nós estamos olhando para esses rankings e para esses números, onde eu acho que é um equívoco, ao menos parcial. Eu já lhe provocando, depois eu passo de volta a palavra para a Thaís, mas que outros números poderiam ser utilizados para ter uma visão melhor da produção brasileira, que não esses que nós estamos apresentando? Tu mencionaste aqui, obviamente, como é que a pessoa se sente em relação à saúde pública, quais são os novos tratamentos que estão sendo implementados e tal, mas eu não acho que a população brasileira tenha uma boa visão do sistema de saúde público, ainda que ele tenha méritos, e eu não acho que ele seja um sistema ruim, eu acho que ele é um sistema que tem que existir, porque eu sou a favor de uma rede de proteção social, mas ele tem deficiências patentes, né? Esses dias aqui nós fizemos uma matéria sobre o acúmulo de pessoas em postos de saúde. Óbvio que ninguém ali, independente dos números da produção de pesquisa no Brasil, independente do número, independente da percepção do que a pessoa tem em relação a isso, o fato é que ela não é bem atendida no geral. Por exemplo, a pessoa que fica na fila esperando um transplante e tal. Como é que o senhor vê essa situação em relação a isso? Pergunta difícil, né? Nós temos uma situação... minha especialidade. É uma situação complexa, né? O sistema de saúde, ele também carece seguramente de problemas de gestão, né? Não é apenas a questão da disponibilidade de recursos tecnológicos, mas também de uma deficiência, uma carência muito grande no aspecto da gestão. Nós temos debatido pouco esse tema, talvez, dentro da universidade. Como eu dizia, nós estamos ainda voltados para esses indicadores tradicionais, que são importantes. Eu não quero também, de uma hora para outra, tirar o mérito, né, desses indicadores numéricos, obviamente não é isso. Mas precisamos começar a pensar, por exemplo, naquilo que nós entregamos para a sociedade. Ou seja, qual é o grande papel da pesquisa científica, além, né, do conhecimento que ela gera? É estar vinculada à formação do talento humano. Ou seja, nós não dissociamos e não podemos dissociar a formação do recurso humano dentro da universidade da atividade ou do grau de excelência da pesquisa que é desenvolvida na universidade. Portanto, o que a gente espera, e uma das maneiras de mensurar isso seria mensurando a qualidade do recurso humano que nós entregamos para a sociedade. Mensurando o número de patentes que estão sendo licenciadas para as empresas, né? Avaliando, por exemplo, o incremento na produção, na matriz econômica de empresas de base tecnológica que se beneficiam de parcerias universidade-empresa. Ou seja, você tem indicadores tanto da área econômica como da área social que podem ser utilizados para mensurar até que ponto as atividades, né, indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão estão favorecendo os diferentes segmentos sociais, sejam eles empresariais, como culturais ou sociais. Muito bem. Thaís, no último debate que nós tivemos aqui, os convidados que estavam à direita da mesa, em provocações que lhe fizeram, eu lembro disso porque eu guardo muito bem o que aconteceu nas edições anteriores do programa, te provocaram, e eu vou fazer uma pergunta nesse sentido para que tu possas expor aí o teu ponto de vista. Te provocaram com trabalhos que são feitos nas universidades, citaram vários trabalhos que são feitos em universidades e que, segundo eles, são trabalhos que desmoralizam a pesquisa, que seriam trabalhos de cunho ideológico. Qual que é a tua avaliação em relação a isso? Eu acho que... A pesquisa brasileira, em certa medida, ela é direcionada para uma visão dogmática de mundo? Ou isso é apenas uma espuma que foi criada por quem, na verdade, tem outra visão de mundo? Qual que é a sua avaliação? É que eu acho que o dogma ele vai justamente contra a ciência, né? São coisas opostas. Existe o dogma e existe a ciência. Então, não existe como uma produção científica ser dogmática.
É claro que as pessoas têm as suas linhas de pensamento, têm suas ideologias e trabalham na base daquilo que elas acreditam. Inclusive, a oportunidade de estar dentro da universidade, conhecer várias linhas de pensamento, principalmente na área das humanas, é você conseguir achar aquela com a qual tu mais se identifica e basear o teu trabalho naquela teoria, ter como base teórica aquilo que foi passado para ti e que tu se identificou. Então, não existe como a produção científica ser dogmática, mas é claro que ela sempre tem uma base teórica que é ideológica. Ela tem que ter uma base fundamental, você tem que ter pessoas de referência quando você vai escrever um artigo científico, um TCC, quando vai escrever uma tese de mestrado, doutorado, tu tem que ter as suas pessoas de referência e essas pessoas com certeza vão influenciar a visão com que tu faz a tua pesquisa. Isso não necessariamente é algo ruim, acho que bastante pelo contrário, é algo positivo tu conseguir ver as coisas de diversos pontos de vista diversos. Acho que eles trouxeram algumas pesquisas produzidas dentro das universidades. As pessoas têm direito de pesquisa. Mas não é o conjunto, tu dirias. Quer dizer, que ainda que existam aberrações, isso não significa que seja a maioria dos casos. É que eu não avalio ela como aberrações. Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer pesquisas naquilo que lhes interessa. Inclusive, acho que a gente não pode julgar uma pesquisa pelo título que ela tem, e eles trouxeram única e exclusivamente o título das pesquisas, mas mais do que isso, são algumas pesquisas e ignorando todas as outras coisas que são produzidas dentro da universidade. Então, até existiu um programa agora na URGS, uma página do Facebook criada dos professores em conjunto com os estudantes, que se chama O Que Se Faz na Federal. É uma página onde as pessoas têm postado qual é o trabalho. Eu lembro que tu tinhas mencionado isso no último programa. Sim, qual é o trabalho que é produzido por eles, e lá tu pode ver que o mundo de pesquisas da URGS ele é extremamente grande, e não só da URGS, né, de todas as universidades federais do nosso país, e todas as universidades públicas do nosso país. Elas têm uma grande abrangência de pesquisas, então acho que até tem algumas que podem ser citadas que recém foram conclamadas internacionalmente aqui do Rio Grande do Sul, como a colega do IFRS de Osório, que foi premiada internacionalmente pela pesquisa que ela realizou, que é de conseguir produzir plásticos biodegradáveis a partir de cascas de maracujá. Então isso é extremamente interessante. Plástico... Não, espera aí, porque eu não entendi. Plástico biodegradável a partir de casca de maracujá? Sim, ela fez uma pesquisa... Realmente é uma pesquisa interessante essa. E é uma pesquisa que, com certeza, tem grande impacto no meio ambiente. Existe hoje essa discussão frequente sobre o problema do plástico, né? Como ele reflete no nosso ambiente. E é uma pesquisa que, com certeza, pode ajudar a avançar nisso aí. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer as pesquisas que são feitas dentro do nosso país. A gente precisa entendê-las com mais profundidade, ter a disposição de ler aquilo que é produzido, inclusive para a gente poder ou não concordar. Eu não concordo com todas as pesquisas que se tem dentro da pedagogia. Eu tenho a minha linha de pensamento e eu leio todas elas para que eu possa ir formulando cada vez mais, me aprofundando, e eu acho que isso é importante. Doutor? Eu acho que é um tema, o que a Thaís coloca, acho que eu gostei muito da tua fala, Thaís. E realmente as críticas elas são feitas às vezes, né, destacando um título, uma frase solta de um contexto, e sem entender muitas vezes os impactos que esses trabalhos têm, ou nas comunidades onde eles são realizados, ou nos ambientes onde eles são desenvolvidos. Se a gente analisar, né, eu sou mais, né, a minha atuação ela é muito vinculada à área tecnológica, não tanto na área humana. E se a gente comparar e analisar o que vem acontecendo no Brasil desde o final dos anos 90, início dos anos 2000... Agora é importante dizer o seguinte, segundo a Clarivate Analytics, que é uma entidade que analisa pesquisas, se eu não me engano, 90% das pesquisas, mais de 90% das pesquisas do Brasil são realizadas em universidades públicas. 95% das pesquisas. 95%. Uhum. Mas é um número gigantesco. Altíssimo. Eu vou aproveitar e vou perguntar, por que nas universidades privadas, que têm recursos, a pesquisa não é tão elevada nos níveis como, por exemplo, das universidades públicas? O que acontece? O setor privado, nos mais diferentes ambientes, ele oferece soluções melhores do que a iniciativa pública. Qualquer área, né? Agora, no setor da universidade no Brasil, a universidade pública é muito melhor do que o setor privado. Por que isso acontece?
As duas perguntas, eu acho. Sim, eu não conheço a fundo as instituições privadas, elas são mais jovens do que as instituições, né, as federais, pelo menos. A Faculdade de Farmácia na qual eu atuo data de 1895. Que ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, onde as universidades privadas é que são a linha de frente das pesquisas. Né? Não se fala de universidade pública nos Estados Unidos. Se fala de Harvard, Yale. Né? Sim, eu acho que você tem essa questão, né, do tempo em que elas, né, de existência delas, da tradição, enfim. Eu acho que nas faculdades privadas você já tem também muitos núcleos de pesquisa já sendo constituídos e com um nível de qualidade bastante elevado. Então acho que elas têm avançado bastante, né, nessa área. Eu não conheço muito como é a estrutura, a organização de pessoal deles, mas nas federais você tem uma figura muito forte que é a dedicação exclusiva para o desenvolvimento justamente ou da pesquisa ou da extensão, né? Então acaba que nós temos uma carga horária razoável dedicada, né, à pesquisa e à extensão que faz da produção científica, né, talvez um volume mais alto. Mas eu gostaria de retomar um pouco a questão que a Thaís trouxe sobre a questão da área humana. Quando a gente analisa todos os instrumentos, né, que surgiram no Brasil desde aí final da década de 90 até início dos anos 2000, por aí, nós vimos a criação dos fundos setoriais, né, uma reorientação da LDB, a lei da inovação, a lei de patentes, né, ou seja, uma série de marcos legais, a própria política, né, de ciência e tecnologia e comércio exterior, sempre voltada para as áreas tecnológicas, né, ou seja, nós demos muita atenção sempre a uma vinculação muito grande, né, da capacidade instalada nas nossas universidades e nos nossos centros de pesquisa, há uma vinculação com a produção empresarial e com a necessidade de gerar renda, de gerar desenvolvimento tecnológico, de gerar valor agregado, né? E a área de humanas ficou fora desses instrumentos, né? Ou seja, não foi dada a mesma atenção, né, ou o mesmo grau de prioridade que foi dado a algumas áreas. Isso não aconteceu na área humana, né? Ou seja, ela ficou restrita a uma coisa muito mais dentro de uma liberdade de pesquisa talvez maior, porque a outra começou a ser direcionada literalmente para finalidades, né, do setor produtivo. Agora, é muito complicado você entrar nesse tema, porque você começa a entrar na questão da liberdade de pesquisa e de dizer, bom, eu vou dizer para um filósofo o que ele deve pensar? Com certeza que não. Né? Ou seja, bom, ele não seria um filósofo, né? Ou seja, como é que a gente vai enquadrar ou dizer o que deve ou o que não deve ser pesquisado, o que deve ou o que pode ou não pode ser investigado, né? Então, a área da humana, ela além de ter sido, não ter sido privilegiada, né, nesses marcos que começaram a reorientar muitos instrumentos de fomento, principalmente, ela ainda é alvo de preconceito, né? E de um preconceito em cima de uma visão que acredita que a gente precisa tolher e cercear nessa liberdade de investigação e de pesquisa. Agora, eu acho que é importante nós trazermos aqui, antes do encerramento desse primeiro bloco, um tema que eu acho que é importante, que é a capacidade de financiamento das universidades. Elas não estão autopodadas no seguinte sentido, elas recebem exclusivamente recursos públicos, quando elas poderiam receber mais recursos, inclusive da iniciativa privada? Estou falando aqui de universidades públicas, que se manteriam públicas, mas receberiam recursos da iniciativa privada. Por exemplo, a USP, que é a maior universidade brasileira, ela da sua capacidade orçamentária, ela é constituída de valores relativos a ICMS, que são recolhidos em São Paulo. Poderia se avolumar muito mais dinheiro ali, buscando parcerias, trazendo investidores privados. Vamos pegar aqui o caso de Harvard, por exemplo. Harvard, através de doação, ela recebeu o orçamento da USP, só de doação. Harvard, que é a mais famosa universidade do mundo. Claro, né, nós estamos aqui diante de uma universidade de altíssima ponta, mas é um tipo de incremento de receita que poderia, de alguma forma, se inspirar para trazer uma solução para nós aqui, ou pelo menos uma alternativa. Olha aqui, ó. Nos Estados Unidos, a contribuição a universidades bateu o recorde de 46,7 bilhões em 2018. É um valor impressionante. Eu acho que essa é uma reflexão importante, mas que antes de pensar
no investimento privado na universidade pública. A gente tem que pensar no investimento público na universidade pública. Mas aí não fica preso essa roda, Thaís? Porque é que eu o acho Brasil que não. está nessa situação financeira, ó, só corte de tesouradas. Então, é porque isso é uma decisão política, né? A decisão de tu cortar investimento da universidade pública ela é uma decisão política. Sim, mas se inclusive tu tivesse porque dinheiro, se tu tivesse dinheiro privado dentro da universidade pública, talvez tu não estivesse com a suscetibilidade de o Estado, quando faz a opção ou vê a necessidade de cortar, de ter os seus próprios instrumentos os seus próprios instrumentos de trabalho reduzidos. É que hoje o Brasil ele tem uma média de investimento per capita de educação que é metade da média dos países que estão na OCDE. Então, enquanto a média dos países da OCDE é de $10.759 de investimento per capita anual, o do Brasil é de $5.610. Então, você vive uma realidade dentro do nosso país em que o investimento público ele é insuficiente e a tendência é de que ele piore. Então, eu acho que hoje a prioridade das nossas reivindicações como estudantes da Universidade Federal é de garantir que o investimento público exista e exista da maneira como deve ser, né? Não como uma migalha, uma parte de que tu está investindo apenas pela obrigação de estar, mas de reconhecer de fato a universidade pública como fundamental para o desenvolvimento. Mas tu entende que tu se torna refém do Estado? Quer dizer, a instituição é pública, ela é estatal, mas ela se torna refém de uma única fonte de recursos quando ela poderia diversificar essa fonte de recursos? É que eu acho que, na verdade, a lógica... O Estado poderia dar esse instrumento de diversificação? É que eu acho que a lógica é o contrário. A universidade pública deve receber investimento do Estado e quando você tira essa responsabilidade das mãos do Estado, você está colocando uma ausência numa responsabilidade que é dada a ele. Tu não pode fazer isso, tu não pode usar a lógica contrária de não receber o investimento do Estado ou de receber menos investimento do Estado, tirando dele uma responsabilidade que é dada. Mas não é disso que eu estou falando. Hoje... Não estou falando que o Estado não tem que botar dinheiro. Eu sou a favor de ele botar dinheiro, mas eu estou dizendo que eu acho que deveria se oportunizar, através de legislação, uma forma de captação de recursos da iniciativa privada para complementar e aumentar a capacidade da própria universidade pública de expandir as suas áreas de pesquisa, o seu número de campos, a sua estrutura. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando que o Estado tem que abrir mão da sua parcela. Eu acho que ele tem que possibilitar uma maior participação de outras fontes. Não, eu entendo. É que eu acho que hoje a nossa prioridade é garantir o investimento estatal. Eu não acho que essa discussão que tu está levantando esteja errada. Que eu acho que hoje a nossa prioridade é garantir o investimento estatal na universidade pública, justamente por ela ser pública. Mas eu não sei se isso vale para as universidades federais, acho que posso inclusive me responsabilizar por estudar numa outra oportunidade de trazer, mas a legislação diz que as parcerias de setores privados com a educação pública podem existir. Isso eu sei com certeza que vale para a educação básica, não tenho certeza se vale para a educação superior, posso me responsabilizar por... Mas sei que na Constituição existe essa colocação de que as parcerias com os setores privados podem existir para investimento na educação. Professor Maior, eu vejo sua avaliação em relação ao que eu disse. Eu acho que existem vários olhares possíveis sobre isso. Não é pouco. Vou trazer, antes de tu falar, vou trazer mais números aqui, ó. Aliás, eu vou ler os números, depois nós vamos para o intervalo, o professor Maior fala no segundo bloco. Pode ser, Chico? Eu vou ler o seguinte, ó. Tá aqui na matéria do Estadão, tá? Do total desses investimentos que eu mencionei aqui na abertura do comentário, 26% ou 12,1 bilhão de dólares, e aí vocês façam aí a conversão para reais, vieram de ex-alunos, ou como são chamados nos corredores de universidades, os alumni. Desde antes da graduação, os universitários são estimulados a participar ativamente da comunidade, após a diplomação e contribuírem com cifras com a sua alma mater. No site da Universidade de Harvard, por exemplo, é fácil localizar a página com informações para doações. Só em doações, Harvard, então destacando aqui, arrecadou em 2018 quase o orçamento da Universidade de São Paulo para 2019, a maior universidade brasileira. Entre repasses do governo estadual, valores oriundos de recursos próprios e federais, a verba para 2019 da USP é de 5,7 bilhões de reais. Vejam só a diferença. Harvard foi destino de 28% das doações a universidades dos Estados Unidos em 2018 e recebeu quantia perto de 5,5 bilhões de reais. Depois de Harvard, as maiores recebedoras são Stanford, Columbia, a Universidade da Califórnia em Los Angeles
e em São Francisco e a Johns Hopkins, em Maryland. Com deduções fiscais, são estimuladas doações a fundações, museus e faculdades. E aí, professor? Depois do intervalo, o senhor responde. Vamos fazer o intervalo, nós voltamos em seguida. O professor Paulo Maiorga e a Thaís Jorge estão aqui debatendo sobre pesquisa científica no Brasil. Já retornamos. Voltamos no Cruzando... Voltamos. Coisa horrível, né, Chico? Voltamos, plural. Voltamos porque todos nós aqui da RDC estamos de volta, trazendo para vocês o Cruzando as Conversas, sempre a partir das 22h30 aqui na RDC TV, canais 24 e 524 na net e também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Mande a sua mensagem no live stream, no chat do Facebook, a sua mensagem passa aqui na tela. Se você mandar pelo WhatsApp, ela cai no nosso tablet, nós lemos ela aqui no programa. Nesse segundo bloco nós vamos ler aqui as manifestações que chegaram, mas antes eu vou passar a palavra para o Dr. Paulo Maiorga para ele tratar dessa questão do financiamento das universidades que eu abordei no fim do primeiro bloco. Vamos lá, Dr. Paulo. Guilherme, eu acho que tem vários aspectos que podem ser resgatados aqui. O primeiro é em relação ao montante de recursos que é destinado, né? Eu acho que alguns mitos precisam ser melhor trabalhados e desconstruídos, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, se nós olharmos em 2016, as universidades federais receberam o correspondente a 1,8% das despesas totais do governo federal, tá? Enquanto o mesmo governo destinou quase 20% das suas despesas para pagamento da dívida pública, né? Então, há uma questão, primeiro, de que quando se diz que a universidade recebe a mais ou demais, acho que a gente precisa comparar, né, que a mais esse com o que nós estamos... Eu não acho que recebe demais, eu até acho que recebe de menos, mas o que eu estou falando aqui é que não, entendi. Se possibilitar a elas expandir o acesso a outros recursos que não apenas o Estado. O segundo aspecto dos recursos privados, ele já existe, né? Nós já captamos muitos recursos através de convênios com outras instituições, prestação de serviços, convênios de cooperação. Não acha pouco? Olha, vou te dar um exemplo de quando eu era... Os desafios que se impõem ao Brasil. As limitações burocráticas são gigantescas. E às vezes vocês têm que admitir isso, que dentro das universidades existe um pensamento anticapitalista. Quer dizer, o investimento privado é mal visto por muitos professores, por muitos alunos dentro das universidades federais. É mal visto, as pessoas não gostam. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês querem capitalizar uma coisa que deveria ser público e de qualidade? Quer dizer, o investimento que é necessário até para que pessoas que estudam em universidades públicas, ou seja, universidades do Estado, acabam não sendo beneficiadas com isso. Quer dizer, eu não sou contrário, né, ou refratário à questão do cofinanciamento privado, né? Nós vemos isso em outras áreas, como o próprio sistema de saúde, né? Por que ele se chama Sistema Único de Saúde? Porque na sua origem ele contempla prestadores privados e prestadores públicos, né, na atenção à saúde. Então ele é um sistema complementar. Temos um exemplo de sucesso no SUS que vem sendo melhorado aos poucos, apesar de todas as dificuldades, mas é possível chegarmos a situações desse tipo. Nós temos o desenvolvimento hoje do setor das universidades privadas, né, das faculdades, institutos privados, que deram uma grande contribuição na expansão do ensino público, do ensino superior no Brasil. Porém, quando a gente pensa em financiamento das federais, por exemplo, ou das instituições públicas, se coloca algumas questões que comprometem o funcionamento, Guilherme. Se você pensar em aumentar de uma maneira muito grande ou inadequada o financiamento do braço privado, você vai começar a direcionar aquilo que é feito, né? Nenhum investidor privado vai colocar dinheiro numa instituição pública para que a instituição pública faça aquilo que ela julgar melhor, né? Um investidor privado vai colocar dinheiro numa instituição pública para fazer aquilo que interessa a ele, né? Para fazer aquilo que interessa ao... Mas isso depende do regramento. Pois é, então, ok, então nós temos que discutir
talvez, quais seriam os mecanismos, se seria a criação de fundos, mas as pessoas pensam, às vezes, num caminho muito simplista. Nos Estados Unidos existem aquelas fundações privadas, que direcionam seus recursos para entidades públicas, muitas vezes, e dá super certo. Sim. Se nós tivermos um sistema de governança que permita balizar isso, eu não vejo problema, né, em captar recursos. Como eu te disse, hoje nós já captamos recursos por vários canais. Eu fui diretor da Faculdade de Farmácia da URGS durante 2 mandatos. Eu executava, na época, nós recebíamos algo em torno de 120 a 150 mil reais por ano do MEC. Eu executava quase R$1 milhão por ano, ou mais, né? Ou seja, a diferença de 120 mil reais para 1 milhão era recurso que nós captávamos, né? Então, os docentes, os pesquisadores, eles já desempenham um papel gigantesco na captação de recursos. E em muitos casos é isso que tem garantido a manutenção de equipamentos, a manutenção de laboratórios, né, a aquisição, né, de infraestrutura. Nós não vivemos apenas de recursos públicos, né? Então, pensar no investimento privado, sim, é necessário pensar nisso. Mas o que nos preocupa, e eu acho que levanta às vezes algumas resistências, é de que esse investimento ele não venha de uma maneira com uma rubrica carimbada, ou seja, que ele só possa ser aplicado naquela área. Acho que isso tem que ser. Aí é que aí entra a necessidade regulatória do Estado. Eu, por exemplo, sou um liberal. Eu defendo que o Estado deve ser desburocratizado e reduzido para que ele invista nas áreas que são fundamentais, e eu considero a educação a mais fundamental de todas as áreas. Portanto, eu sou a favor de investimentos públicos vultuosos na área da educação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não se pode prescindir dos recursos que são privados e que são mais fáceis de serem disponibilizados. Vou pegar aqui só um dado que saiu também na Gazeta do Povo, que eu acho que é importante. Das universidades brasileiras, apenas uma instituição particular é a que atrai investimentos de empresas privadas, de acordo com o levantamento da revista britânica Times Rider Education, que é a PUC do Rio de Janeiro. Ela ficou em 8º lugar no ranking. É a única brasileira a entrar na lista das 20 universidades que mais atraem financiamento privado no mundo. Então, quer dizer, ainda assim é uma universidade privada, não é uma universidade pública. Não, eu não tenho dúvida que seria bom para os alunos muito benéfico, seria muito benéfico, não tenho a menor dúvida, ter uma interação maior, né, com o setor privado. De novo, eu reitero, uma principal preocupação é de que maneira, né, qual seria a utilização, né, e o impacto disso dentro da nossa estrutura. O outro aspecto que me chama muita atenção é que as pessoas não questionam, por exemplo, o dinheiro que é destinado à educação privada, né? Se nós olharmos, por exemplo, o ProUni e o FIES, o governo federal destinou, em 2003, 3,3% do total das despesas, né, do governo. Mas é ruim? Não, é ruim. E em 2016 isso pulou para 19%, para 15%, quase 16%. Olha, quem acompanha o Guilherme Macalossi sabe que eu sou um crítico esmerado da esquerda e do governo PT, mas tem um programa que eu reconheço como meritório, foi esse, o ProUni. Era um programa de voucher educacional, quer dizer, tu paga para o cara estar na universidade privada, né? Eu não sei, deu a entender que tu eventualmente seria contra isso. De maneira alguma. De maneira alguma. Qual é o problema dele? Não, de maneira alguma. O que eu estou dizendo é que não causa espanto, né, que o governo destine recursos para as universidades privadas, através do ProUni e do ProIFES, mas causa espanto que ele destine dinheiro para as universidades federais. Então, estou tentando te mostrar que há uma coisa em jogo, onde há uma briga por uma parcela importante dos recursos disponíveis, onde a área privada está ganhando e, ao mesmo tempo, faz uma campanha para que o público seja desvalorizado. Mas tu entendeu? Então, eu entendo, as duas coisas claro, são importantes. Mas tu vê como é uma inversão aqui? Quer dizer, nós estamos novamente buscando recursos públicos que são escassos. E daí o recurso público é que vai para a área privada, quando deveria ser o contrário, a lógica. A iniciativa privada é que deveria dar o dinheiro para o setor público. Mas a marra governamental, ela gerou esse ambiente do avesso, que é péssimo para a pesquisa, péssimo para o desenvolvimento de políticas públicas. É horrível. Então, o que nós defendemos é isso. O governo precisa investir mais em educação. Eu não sou contrário que ele invista, que ele custeie o FIES, o ProUni. São programas importantes, isso contribuiu para o acesso ao ensino superior. Mas existem outras políticas de acesso, as cotas, por exemplo, também são importantes, né?
Os investimentos nas universidades federais, nos institutos federais, também são investimentos importantes. Então, o que eu tenho dificuldade de entender é por que a crítica é tão feroz em relação àquilo que é colocado nas federais, mas é muito tranquilamente aceita quando ela é jogada para o privado. Então, eu não estou defendendo um ou outro. Eu acho que o conjunto educação é uma bandeira que é importante para o país. Né? Vamos só passar para a Thaís agora, ainda nesse assunto. Sobre os investimentos. Os investimentos nas universidades já são esses que nós mencionamos aqui, mas um dado que o professor passou é de que uma parcela considerável deles, 85%, se eu não me engano, né, seriam referentes apenas ao custeio. É isso? Ou estou errado? Eu não cheguei a falar no percentual, mas... Mas é em torno disso. Os 85% do orçamento das universidades sim, é sim, custeio. Sim. E daí se inserem aqui folha de pagamentos. Com 15... folha de pagamento está fora. Está fora? Está fora do orçamento do que nós recebemos. Onde é que se insere? O dinheiro vem do MEC. Sim, mas o dinheiro vem do MEC. Ele não é passado para a universidade pagar o docente. Ele não está no bolo do... Sim, mas eu estou falando assim, em termos percentuais, do quanto é investido, total, de recursos destinados ao setor universitário, para o conjunto de universidades brasileiras. Uma parcela considerável, a maior parte desse dinheiro, não é exclusivamente para custeio. Sim, isso sim. Isso sim, não se insere no sim. valor pago aos profissionais que trabalham ali? Não, ele não está no orçamento das universidades. A está. folha de pagamento não está no orçamento. Onde Essa é que foi a sim? jogada que o ministro fez, quando ele disse, olha, na realidade são 3% que a gente cortou, não são 30%. Essa foi a jogadinha que ele fez. Né? Porque quando ele fez o cálculo dos 3%, ele jogou a folha de pagamento como se fosse o orçamento das universidades. E onde é que Mas entra ele não a folha está... de pagamento? Ela não é pelo que eu entendi, é pago diretamente pelo MEC, ela não vai para a Universidade Federal. Não existe. Mas ela é contada como orçamento, ela não é? Não. Não é contada como Ela foi contada pelo Ministério para maquiar o corte, mas ela não está dentro do orçamento que a universidade recebe. Por isso que havia essa briga de é 13,5, é 30. Né? Não, eu menciono isso porque se 85% são imexíveis, quer dizer, não pode se mexer nos 85%, então tu já tem quase todo o valor que tu passa para as universidades sem a possibilidade de direcionamento deles. Ou seja, prejudica ainda mais investimentos que possam ser feitos em áreas importantes dentro do setor universitário. Não é isso? Não é um problema isso? Você ter um orçamento engessado? Não estou dizendo que tem que se flexibilizar os 85%, mas se nós tivéssemos um orçamento maior para as universidades, talvez esses 85% fosse, sei lá, 35%. E você tivesse outros 65% para ampliação Eu acho que a lógica é exatamente essa. A gente precisa de investimento voltado ao custeio da universidade e a única solução para que a gente tenha um orçamento maior, flexibilizado para investir nas áreas que a gente julga que são necessárias, é investir mais na universidade pública. Eu acho que não existe outra solução para resolver esse problema. Acho que, enfim, não tem outra forma de resolver isso, porque a universidade precisa garantir seu bom funcionamento e, para isso, esses 85% devem estar investidos diretamente no custeio da universidade. Mas, para você mudar essa realidade, mudar esse quadro, precisa de um governo que tenha a disposição de investir mais na universidade pública, na universidade federal. E não que faça o processo contrário, que é o que a gente tem vivido hoje. Acho bastante importante o que o doutor colocou a respeito da apresentação dos cortes, porque existiu essa polêmica de se são 13% ou 30%, e é uma mentira descabida para as pessoas, para a sociedade, para o povo brasileiro, porque para tu entender o pagamento, a folha de pagamento dos professores universitários, tu precisa estar presente numa discussão, precisa estar assistindo um diálogo como esse, precisa estar dentro da universidade pública, a mídia, enfim, como um todo, não faz questão de explicar que isso não vem dentro dos cortes que está sendo anunciado pelo governo, e o que faz com que essa propaganda seja extremamente problemática. A propaganda dos cortes por parte do governo federal seja extremamente problemática. Né? Um comentário aqui do nosso telespectador.
ele vai na contramão do que vocês falaram. Se o custo do profissional não entra no cálculo do investimento, que lógica é essa? Qualquer setor, o investimento é o todo. Professor. Não é que ele não entre no custo. O que nós estamos dizendo é que os cortes que são feitos é em cima daquilo que é destinado orçamentariamente à universidade. O salário dos professores não é destinado orçamentariamente para as universidades. É óbvio que ela é uma despesa, mas ele não está dentro do orçamento repassado à universidade. Qual que é o orçamento repassado à universidade, professor? Em termos de valores, eu não saberia te dizer em números exatamente. Mas percentual, tu sabe dizer? Não sabe? Não tem essa ideia. Não saberia te Porque dizer. a questão do orçamento tem tudo a ver com o investimento. Eu te diria né? que Por isso que eu estou perguntando. Eu sei em percentuais, mais ou menos aqui, o dado mais recente que eu tenho, acho que é de 2016, 1,8% das despesas do governo são despesas com universidades federais e hospitais universitários, que aí também entram os hospitais universitários, né, como o Hospital de Clínicas, por exemplo. Então, não é apenas a universidade, existe toda uma rede, né, de hospitais que é vinculado. Então, o que a gente defende, o que a gente tenta explicar para as pessoas é que o orçamento que é repassado para as universidades e que é o que está sendo cortado, ele não contempla a folha de pagamento. Isso não significa dizer que a folha de pagamento não deva ser analisada do ponto de vista do investimento global que é feito em educação. Né? São coisas não, o que eu estou falando é que se você for considerado a folha de pagamento como uma parte do investimento total, ela consome relativamente um percentual alto. E você tem recursos disponíveis para investimento muito baixos. No Brasil, o orçamento em geral ele é engessado. Né? Você tem apenas uma fração daquele montante total que tu pode disponibilizar para essa, para aquela área e tal. Quer dizer, que tu pode trabalhar. E me parece que na universidade é a mesma coisa. Então, quer dizer, você fica algemado, né, no contexto existente. Existem além disso, outras situações que estão sendo atacadas, por exemplo, nessa questão dos contingenciamentos, das reduções de cortes, que também não são tão divulgadas, as pessoas desconhecem, como, por exemplo, o corte de funções gratificadas, as nomeações, né, de diretores, por exemplo, não serão mais feitas dentro do escopo da universidade, elas serão feitas ou avalizadas ou não pela Casa Civil no governo federal. Então nós começamos a ter, além de uma questão econômica, eu acho que haverá outras ingerências. Vai ser um enviesado, é isso? Risco de enviesamento. Corremos esse risco. Né? Então é um conjunto de questões. A gente eu acho ruim quando a gente se prende exclusivamente, né, a números. Né? Eu acho que os números eles já por si só são muito claros. Né? Nós temos uma insuficiência de recursos de investimentos em educação no Brasil. Né? Outras questões que estão atreladas a isso são os outros movimentos que fazem parte de um ataque sistemático, né, que está desvalorizando instituições que são importantes para o povo brasileiro. Né? Então é isso que a gente está buscando ressaltar, defender, né, e contra-argumentar. Temos um comentário que chegou aqui que é uma provocação a Thaís. Vou ler, tá? Depois tu responde. Boa noite, Guilherme e convidados. Preciso fazer um comentário sobre a colocação da estudante Thaís. No início, ela tentou defender o pessoal das humanas, pois eu discordo dela ao dizer que a linha científica é oposta à linha dogmática, religiosa e moral cristã, porque desde a Idade Média o padre São Tomás de Aquino aproximou a razão da fé para provar a existência de Deus. Atualmente, essa aproximação da ciência e religião é defendida em algumas das maiores universidades dos Estados Unidos e também na medicina moderna. Parabéns pela temática do programa de hoje, Cláudio Dutra e família de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu vou fazer só um apontamento sobre o que a Thaís falou. Eu não acho que ela tenha se referido especificamente a isso. Quando ela falou dogmatismo, não nos referimos, porque não foi o alvo da minha provocação inicial. Não falamos do dogmatismo religioso ou não, nós falamos do dogmatismo político. Não é isso? Sim, acho que a referência é justamente essa. Até porque dentro da universidade você tem núcleos teológicos. Teológicos, exatamente. Eu acho que... E a universidade é filha da religião. Foi a religião que criou a universidade, como nós a conhecemos. Né? É que, enfim, daí eu vou entrar numa divergência ideológica com... Como é o nome? Deixa eu pegar aqui o nome do nosso telespectador, é o Cláudio. Cláudio. Então, acho que eu vou Cláudio entrar Dutra. numa divergência um pouco ideológica com o telespectador, com o Cláudio, na questão de que eu reconheço a universidade hoje como um espaço laico. Apesar de existirem os estudos que são importantes a respeito das religiosidades, a universidade pública deve ser um
uma instituição laica. E, enfim, dito isso, as pessoas devem trabalhar sempre em cima da ciência quando produzem as suas teses e suas publicações, seus artigos. Mas eu vou dizer, isso não é antirreligioso, porque foram padres e monges que criaram um método científico. Então, na verdade, essa oposição entre religião e ciência ela se tornou vulgar, mas ela no passado nunca houve de maneira tão, claro, lá nos primórdios sim, mas desde a reforma católica, desde a reforma isso não foi mais tão candente assim. Né? Sim, até porque a ciência ela não trabalha com dogmas, né? Ela trabalha com evidências. Exato. Né? Ela busca evidências, né? Para um lado ou para o outro quando ela vai testar uma hipótese. Mas realmente eu acho que a Thaís colocou muito bem aí. Comentário aqui do nosso público, outro. Crowdfunding no Brasil, por exemplo, exige uma burocracia enorme. Por isso que ninguém doa. Nos países de primeiro mundo se investe pouco nas humanas, pois é na ciência e tecnologia que se traz mais retorno à sociedade. Comentário do Luiz Lara. Professor, o que o senhor acha disso? Eu acho que ele tem razão. A questão burocrática ela também nos penaliza de outras formas. Né? Nós temos uma dificuldade de execução financeira nas instituições públicas que é dramática. Né? Muitas vezes, alguns marcos legais, alguns marcos jurídicos que foram criados em tese para preservar o erário, eles nos penalizam porque muitas vezes as empresas, quando vão fazer uma cotação, por exemplo, de orçamento para uma área pública, já colocam o preço acima do preço de mercado. Ou já vivi muitas situações de obras onde os empreiteiros, né, usam de artimanhas e de caminhos, às vezes, e dentro da lei até, mas que sempre, né, no sentido de tentar aditar contratos, né, ampliar a margem de recebimento, coisas do gênero. Então, a execução, né, ser gestor público no Brasil hoje está sendo uma façanha, né, porque todo mundo tem receio, né, de ser penalizado pela interpretação de uma ou outra lei. Né? Não existe uma liberdade, você não consegue, muitas vezes, mesmo tendo boas intenções, querendo fazer o melhor possível como gestor, você tem que atender a normativas que nem sempre protegem de fato o erário. Né? Então, tem sido uma dificuldade muito grande gerenciar instituições públicas hoje no Brasil. Agora, em relação ao investimento na área das humanas, eu acho extremamente complexa essa colocação, porque se existe, por exemplo, um contingenciamento específico da área das humanidades, eu, que estou me formando para ser uma futura professora, vou ter uma má formação, vou ser uma professora má qualificada e, por consequência, os filhos enfim, netos e bisnetos de toda a sociedade, de toda a população, vão ter mal profissionais educando seus filhos. E aí, não só na área em que eu estudo, mas no geral a gente precisa reconhecer a importância das humanidades, porque existe hoje uma divisão das exatas das humanas como se fossem coisas muito distantes e como se elas não se interligassem, mas não é uma afirmação verdadeira. A gente precisa entender que a interdisciplinaridade ela é extremamente importante e que várias questões físicas, químicas, têm ligação direta com os acontecimentos das humanidades. Acho que é importante levar isso em consideração. Né? Pensar, por exemplo, na Revolução Industrial e pensar na transformação de energia. São coisas que estão diretamente relacionadas. Tu não teria uma pesquisa, uma intenção de conseguir transformar energias se não houvesse acontecido a Revolução Industrial. Né? É uma demanda, uma necessidade que vem pela questão histórica e que faz com que as ciências exatas também se mobilizem. Então, eu acho que tu não pode desassociar uma coisa da outra. A gente pensa de uma forma bastante distante hoje no Brasil, né? As exatas das humanas, mas elas não são tão distantes assim, elas estão bastante próximas, inclusive. Da minha avaliação, não se pode fazer essa distinção de uma área em relação à outra. As duas áreas são importantes. E, aliás, os fundamentos filosóficos, sociológicos, históricos,
eles sempre partem da área de humanas. E não da área de exatas. Né? Há um preconceito com a área de humanas porque, querendo ou não, é ali que se dão os debates ideológicos e uma parte considerável dos professores de humanas tem um posicionamento mais à esquerda. Então, isso gerou uma espécie de preconceito generalizado com a área de humanas. Mas isso não significa que a área de humanas não deva receber investimentos vultuosos. Deve sim. A partir do conhecimento das áreas de humanas é que você tem a baliza para embasar as áreas. Sim, tu pode ver que todos os grandes matemáticos foram grandes filósofos. Exatamente. São coisas que não estão distantes. Não estão dissociadas. Exato. Só um comentário final aqui do Jorge Berger, meu querido amigo Jorge Berger, diz o seguinte: boa noite a todos. Macalossi, com esses dados expostos, usando a relação custo-benefício, a universidade custa mais do que beneficia? Custa? Acho que não. Eu acho só que o fato aqui que nós estamos examinando é que o custo da universidade ele está engessado e ele está dependente de uma fonte única, que é o Estado. É isso, né? Poderia se ampliar isso de uma outra forma. Vamos fazer um intervalo, Chico? Vamos fazer um intervalo e nós voltamos em seguida. Nós temos mais mensagens do nosso público aqui. Obrigado a todos pela interatividade, o tema é estimulante. Nós voltamos com o Paulo Maiorga e a Thaís Jorge. Estamos falando sobre produção científica no Brasil. Já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas, programa de debates noturno a partir das 22 horas e 30 minutos. Eu já quero convidar o nosso público para acompanhar amanhã a entrevista que nós vamos fazer com o vereador Nelson... poxa vida, me baralhei aqui. Com o vereador Nigelstein. Eu ia falar Nelson Marquesan. Com o vereador Nigelstein, que vai estar aqui amanhã à noite. Nós vamos falar sobre questões políticas aqui de Porto Alegre, também de cenários estaduais. Não deixem de assistir amanhã uma entrevista especial. E semana que vem, na quarta-feira, nós temos uma entrevista com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Então estaremos aí bem de convidados nos próximos programas. Não que não estejamos hoje. Né? Estou aqui apenas ressaltando que nós estamos mantendo uma boa média, sempre buscando para vocês, nossos telespectadores, o melhor na análise dos cenários de política, de economia, dos temas sociais. Tá bem? Então, o Neucir André Vernier, que esteve aqui recentemente no programa, aliás, um programa bem polêmico, né, Neucir? Aliás, o Neucir saiu aqui discutindo com os outros convidados e ficaram mais de 30 minutos lá fora. Paulo e Thaís ficaram 20 minutos lá fora discutindo. Ele diz o seguinte: parabéns ao professor Paulo Maiorga, que nos honra em termos um profissional de alto nível em nossa Universidade Federal. Muito bem. Muito obrigado, Neucir. Então tá aí. E também, outro comentário aqui, o custo da universidade é o seu orçamento, mais a folha de pagamento. E não são contados como um todo, um absurdo. Ele continua batendo nessa tecla, professor. Lembrando que o programa Cruzando as Conversas tem o apoio e o oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Muito bem, voltamos então e eu passo a palavra para o Dr. Paulo. Vamos lá. Considerações aí, professor. Bom, estamos no último bloco. Primeiro, gostaria, Guilherme, de agradecer muitíssimo o convite, né? A primeira vez que eu vim aqui ao teu programa. Espero que volte. Sim, com certeza. Gostei muito de dialogar aqui com a Thaís, né? Foi um aprendizado e da visão da área de humanas, que realmente não é a minha praia principal. Quero deixar muito claro para o telespectador, né, que a nossa motivação é de repensar um pouco, né, justamente qual é a nossa capacidade institucional como responsáveis pela educação superior hoje no Brasil, em dialogar com a sociedade, em levar de fato a conhecimento aquilo que é feito, né, resgatar o papel do professor. Né? Nós vivemos numa sociedade hoje no Brasil que perdeu um pouco, né, o valor do que é o educador, né, o mestre, o professor, né, qual é o papel que ele representa dentro da sociedade. E o nosso trabalho à frente da Durgs, e é isso que me motivou muito, né,
a me candidatar para a presidência da Durgs e liderar meus colegas no nosso sindicato. Quando é que é a eleição? A eleição dia 11 e 12 de julho. Tá? Agora, Chapa única ou vai ter Não, são duas chapas, a nossa é a chapa 2. Tu é oposição ou situação? Sou renovação. Né? Não sou situação, mas sou renovação. Não é que nem a Marina Silva que diz assim, não sou nem oposição nem situação. Não, a nossa chapa se intitula Resistir, Renovar e Transformar. Né? Perfeito. Então a nossa intenção justamente é repensar a prática sindical, né? Parar um pouco de olhar para o sindicato como um aparelhamento partidário e olhar mais como uma ferramenta de fato de comunicação com a sociedade, né? E de resgate da valorização do professor e do docente na nossa sociedade. Isso para mim é um ponto extremamente importante. Sobre isso eu quero fazer uma consideração. Eu vivo falando, criticando os sindicatos, mas eu sou a favor dos sindicatos, eu não sou contra. Nos últimos anos, a politização dos sindicatos afastou as pessoas dos sindicatos. Sem dúvida. E nós vemos isso pelos níveis de pagamento da contribuição sindical, que após o fim da obrigatoriedade, caíram. Quer dizer, os sindicatos estão aí na penúria. Por quê? Porque as pessoas não se sentem representadas. É isso que está acontecendo. Sem dúvida. Mas nossa manifestação sempre será com muito respeito, com muita... Eu acho que os colegas vêm se dedicando, né, há alguns anos à lida do sindicato, mas acredito eu que nós precisamos sim de oxigenar, de renovar, né, de reinventar algumas práticas e essencialmente de conseguir um grau de comunicação com a sociedade um pouco mais claro, um pouco mais nítida, né? Eu tenho uma dificuldade de ficar falando em números e comparando, né? A questão orçamentária, não tem dúvida que do ponto de vista da eficiência de gestão, ela tem que ser analisada, sem sombra de dúvida, mas antes da gente simplificar esse assunto a uma matemática financeira, nós precisamos entender, afinal de contas, que ensino superior nós queremos hoje no Brasil, né? Qual a importância que esse ensino superior e que essas instituições têm para as nossas famílias, né? O que representa hoje para a população brasileira ter os seus filhos, né, acessando de fato uma instituição pública gratuita de qualidade, né? Então é isso que a gente está buscando demonstrar, é por isso que nós queremos brigar no sindicato, mas fundamentalmente resgatar junto à população o nosso valor como profissionais da educação. Muito bem, vamos aqui para mais comentários, depois eu passo para a Thaís aqui. Vamos lá, comentário aqui, aliás, positivo para a Thaís, né? Boa noite, meu nome é Maurício, eu queria parabenizar a desenvoltura da Thaís, ótima professora do futuro, parabéns pelo programa. Isso aí, parabéns. Também outra mensagem aqui, ó. Desculpa, ele vai lhe retrucar, agora uma para retrucar, né? Do nosso telespectador Cláudio Dutra. Ele diz o seguinte: Thaís, desculpe-me por retrucar novamente a tua colocação, pois os professores não educam os alunos, o aluno é educado pelos pais. Os professores monitores ensinam conhecimentos relevantes às humanas, às ciências e às exatas. Esse é o problema das escolas, universidades que pensam que precisam educar os filhos dos outros. Posso afirmar que as humanas estavam e estão sendo usadas para divulgar ideologias socialistas, principalmente pela esquerda. Deste modo, a sociedade mais pensante está entrando em contrariedade nas ciências humanas usadas no viés ideológico. Boa noite. Tenho certeza de que a Thaís será uma grande mestra na educação brasileira. Vamos lá, Thaís. Tá, vamos por partes. Primeiro, a gente pode, enfim, entrar num debate muito grande sobre a palavra educação, né? Qual é o significado dela. Mas acho que a gente tem um ponto de convergência nesse sentido, porque é uma discussão que é muito frequente dentro da pedagogia, principalmente para a gente trabalhar na área da educação infantil e nos anos iniciais, de que a gente não é pai nem babá das crianças que ali estão. A nossa responsabilidade é de gerar o conhecimento e fazer com que aquelas crianças consigam desenvolver, enfim, a fim de fazer com que elas consigam desenvolver pensamentos, de que elas consigam ser capazes de refletir sobre o que acontece, para que elas consigam ser capazes, inclusive, de no futuro produzir essa ciência da qual a gente vem discutindo aqui hoje, né? Então, nisso a gente tem uma convergência. O papel do professor, o papel do educador está longe de ser o papel do pai. O papel do educador está longe de ser o papel da babá, né? O nosso papel é de desenvolvimento, é de garantir com que aquela pessoa consiga, de fato, pensar e refletir e que no futuro
consiga, assim, chegar na síntese de qual vai ser o pensamento que ela segue. Então, eu acho que é isso. Agora, sobre as humanas serem um local de divulgação do pensamento socialista, eu acho isso extremamente complexo, porque a quantidade de professores que existem, que não estão necessariamente contemplados com o socialismo é bastante grande, apesar de vários serem de esquerda. E aí, o que eu acho que... Eu acho que é sempre importante dizer, existe uma gama grande? Sim. São todos? Não. Mas é assim que a universidade funciona. A universidade, a ideia de universidade é a universalidade de pensamentos. Então é óbvio que você vai ter ali comunistas, socialistas, e você tem que ter capitalistas, conservadores. O problema é quando a orientação ela é danosa para o aluno. Agora, qual é o nível disso dentro da universidade? E se esse é o grande problema da universidade, se esse é o grande problema educacional, é outro ponto. Eu acho que não é. Eu acho que o grande problema da educação brasileira não é de caráter ideológico, é de caráter de eficiência, de gestão. Esse é o problema. As pessoas têm suas ideologias e eu não sou uma pessoa diferente em sala de aula do que eu sou aqui. Eu sou a mesma Thaís, né? Eu não tenho como separar a Thaís que, enfim, tem suas ideologias políticas, suas convicções políticas, da Thaís que é professora. Eu vou sempre ser uma só, não dá para me dividir em duas. Mas acho que eu vou até responder também num nível de provocação, que existe hoje a discussão sobre o marxismo cultural, né? De você conseguir, enfim, como é que se diz? Manipular, influenciar as crianças através do marxismo, como se fosse uma religião, mas marxismo é uma ciência. Inclusive, as pessoas têm o direito de discutir sobre marxismo. Acho que isso é importante de ser levado em consideração. Assim como sobre os filósofos liberais, sobre os sociólogos liberais, sobre as pessoas de economia liberal. Tem que se conhecer todos. Isso são todas produções científicas e é possível que isso seja debatido dentro da universidade, da escola, não como um dogma, não como uma manipulação, mas sim como parte do conhecimento. Como é que você vai refutar um pensador marxista se você não o leu? Exato. Eu acho que é exatamente isso. As pessoas refutam a partir dos seus preconceitos, né? A partir dos seus preconceitos ideológicos. Eu leio muita coisa de esquerda para ser um crítico do pensamento de esquerda. Mas eu não poderia ser sem lê-lo. Eu acho que é uma lógica elementar. Sim. Assim como presumo que muitos uma parte talvez não, mas uma parte dos esquerdistas também lê os pensamentos liberais para poder criticá-los e o verso. E assim como existe em ambas as partes as pessoas que não leram nenhuma parte nem outra, nem mesmo os seus próprios autores, eu acho que a maioria, né, de ambos os setores ideológicos mais extremados não leram seus próprios autores, se posicionam. É assim, o debate público é assim, né? Muito bem. Considerações finais, 20 segundos para cada um. Professor Paulo, muito obrigado por Bom, é isso. Eu gostaria de dar boa noite aos ouvintes, um grande abraço para os meus colegas docentes, né, da URGS, da UCSPA e dos Institutos Federais, agradecer a participação na mesa, dizer que eu vou estar sempre à disposição para lutar por esse tema, né, e convidar meus colegas a votarem agora no dia 11 e 12 de julho, para que a gente possa levar essa local mensagem. De votação? É eletrônica no sistema da DURGS, tá? Para facilitar um pouco a participação. E é importante, né, que todos participem, que todos nos ajudem a resgatar o papel do nosso sindicato e levar essa mensagem para a comunidade, para a sociedade. Não conheço os outros candidatos, o meu candidato é o professor. Muito obrigado. Thaís, muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa mais uma vez, né? Agradecer o diálogo que foi feito aqui. Desejar boa sorte ao Dr. Paulo nessa eleição. Que, enfim, a gente consiga trazer de volta o sindicato para o campo das ideias, da disputa realmente de convicções políticas, e também falar que o papel da universidade, para além da sala de aula, é o papel de desenvolvimento, de soberania, de garantir a produção científica, não para nós que somos estudantes e professores da universidade, mas para o povo e para a população. E acho que para mim isso é o mais importante, entender a universidade pública para além da sala de aula, mas como um instrumento fundamental de desenvolvimento da nossa nação. Muito bem. Obrigado, Dr. Paulo. Obrigado, Thaís, pela vinda ao programa. Também aos nossos telespectadores pela interatividade. O Éder Pereira disse boa noite. Eu quero parabenizar o programa por convidar o professor Maiorga e a estudante Thaís, pois conheço o compromisso deles com a qualidade do ensino e da docência na universidade. Também temos outras mensagens aqui.
Mais uma mensagem aqui parabenizando o programa. Mensagem aqui que chegou. Ótimo programa hoje, parabéns à RDC e a você, obrigado. E nós vamos ficando por aqui agradecendo a todos pela audiência. Nós voltamos amanhã, entrevista com o vereador Walter Nagelstein. Então fiquem ligados na RDC TV. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.